E aí, pessoal, a importante entrevista de Carlos Amodeu. O CEO do Grêmio abriu o jogo e é o assunto da 0 hora, você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$4.000, está com CPF negativado, CNPJ negativado e com dificuldade de crédito. Life Assessoria tem uma solução para você. Uma equipe especializada, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp direto desta equipe. Vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Isso mesmo, Life Assessoria. Life Assessoria. Você vai conversar com eles e resolver o problema do seu CPF. A solução está aqui. É só entrar no WhatsApp e resolver a sua solução. Faça isso. Gente, Carlos Amodeu concedeu uma longa entrevista ao jornalista Leonardo Oliveira, competente jornalista, no jornal 0 Hora, na seção Bola Dividida. E colocou muitas situações, muitas informações, inclusive que nós tínhamos adiantado aqui no canal. A primeira delas, na primeira pergunta, se ele está encerrando o ciclo, ele confirma. É verdade, está fora do Grêmio a partir do final da temporada ou a partir do primeiro jogo que o Grêmio estiver já na primeira divisão, o jogo que o Grêmio vai conseguir o acesso. E aqui, para quem gosta do ambiente interno, para tentar entender o que está acontecendo, o Amodeu diz muitas coisas. E uma situação que eu até não tinha escutado ainda, dá conta do diagnóstico dele sobre o fracasso do Grêmio. Porque nessa entrevista ele fala das questões envolvendo a sua ida para o Grêmio, ele era da área política, ele vira executivo, começa em 17, ele conta um pouco essa história, mas em determinado momento vem uma pergunta: em que ponto essa sustentação se perdeu em campo, falando da grande força administrativa e financeira que o Grêmio tinha e como que isso se deu a partir do momento em que no segundo semestre de 21 a coisa desabou e o Grêmio acabou afundando, né? E olha o que responde Amodeu: acredito que seja um fruto de uma sucessão de diferentes eventos ao longo dos anos, que culminaram no insucesso esportivo de 21. É curioso que ele não coloca no problema de 21. Ele diz que é uma sucessão de problemas. Reputo uma alteração na nossa política estratégica de investimento em futebol como um dos primeiros fatores que levaram ao resultado em 21. Isso já aconteceu em 19, em 18, quando mudamos o perfil de investimento no futebol. Ele leva para 18. Mudamos naquele ano de uma forma importante a nossa política de contratação, deixando de investir em determinado perfil de atleta e passando a investir em um perfil de atleta mais maduro, com reconhecimento no mercado, acreditando que aquele grupo vencedor 16-17 poderia, mesmo mais maduro, continuar com protagonismo. O próprio presidente cita isso em entrevistas, diz que faria diferente a eventual mudança do grupo em relação a ciclos, faria a revisão do perfil. Ele acredita que de 18, 19, o Grêmio começou a mudar o perfil de contratações e em determinado momento errou, começa a errar aí. E o Leonardo Oliveira insiste por aí e diz: a pergunta é: o Grêmio rasgou a cartilha dos grandes rebaixamentos porque caiu com contas e salários em dia. O quanto isso afeta hoje? Olha o que disse o Amodeu. De 20 para 21, a queda na arrecadação é de 200 milhões. Não há elasticidade para redução de despesas no mesmo montante. Claro, tu contrata, tu não consegue desfazer. Vamos imaginar, tu gasta 500, tu para de receber 200, tu não tem como simplesmente limpar 200 em matéria de custo. Ao longo do primeiro semestre de 22, conseguimos administrar e mantê-lo saudável financeiramente e economicamente, manter o clube. Sobretudo, pelo trabalho de reestruturação feito em anos anteriores, com o pagamento de dívida, né? Ele fala do pagamento de dívida bancária e fortalecimento do ponto de vista administrativo. É natural que ao longo do segundo semestre, e aqui eu alerto, ao longo do segundo semestre, essa situação se modifique e tenhamos necessidade de buscar recursos no mercado financeiro.
para fazer, claro, frente a esses 200 milhões que o Grêmio perdeu. Nenhum clube do porte do Grêmio passa impunemente por queda de 200 milhões na arrecadação. O ponto é que, se não tivéssemos feito um trabalho consistente, o clube teria dificuldades muito relevantes agora. Ele não considera relevantes isso. Aí o Leonardo Oliveira pergunta se o Grêmio tem uma folha paralela. Ele diz que praticamente resolve esse problema até o final do ano. Tem ainda as rescisões de contrato, mas que o Grêmio resolve isso até o final do ano. Voltou a fazer a crítica com relação ao orçamento do futebol. Ele botou que o Grêmio tinha o objetivo de reduzir a folha para 7,5 milhões, mas como tem contratos longos, de difícil modificação, não foi possível fazer. E aqui tu faz o link lá para a primeira pergunta, quando ele fala da política de contratação em 18 e 19, que está respingando, obviamente, nessa relação aqui. Então tem muita crítica em relação a isso a partir daí. O Grêmio se reestrutura a partir da venda de jogadores e aí o Léo faz uma pergunta nessa linha, né? E faz uma pergunta: que clube o Grêmio vai receber, né? Que clube o novo presidente do Grêmio vai receber? E ele diz: hoje o Grêmio é um clube estruturado, administrativo, financeiramente, organizado do ponto de vista de governança, e a próxima gestão receberá um clube administrativo bem adequado administrativamente, naturalmente em condições que sejam implementados projetos. Ele acredita que o Grêmio vai conseguir ter projetos ainda e vai conseguir desenvolver. Eu achei muito interessante a entrevista, com a confirmação da saída dele a partir do fim do ano esportivo, mas acho importante que a gente analise essa resposta. A mudança de perfil nas contratações, a mudança de análise do Grêmio na reformulação em 18 e 19 para o executivo do Grêmio é a principal dificuldade. E aí entra, mais uma vez, as questões envolvendo o que o Grêmio fez nos anos de 18, 19, especialmente 19, 20, e claro que termina ou desemboca lá no ano de 2021. Uma entrevista importante de um líder importante do Grêmio neste período todo. O período de vitória e o período de derrota. Acho importante essa análise, por isso fiz questão de trazer esse conteúdo para vocês. Um Grêmio que precisa entender o problema, aqui coloca mais um ingrediente, que é a mudança de perfil de contratações, chegando firmemente aqui na escolha do grupo pelo técnico Renato. Essa é a conclusão, em tese, do que a gente pode colocar em mais um ingrediente dessa grande panela, que é o diagnóstico do rebaixamento. O diagnóstico do rebaixamento. Aqui, mudança de perfil na contratação nos anos de 18 e 19, segundo a análise do Amodeu, impõe mais um ponto aqui a nossa conversa, a nossa discussão. O Grêmio que está tentando descobrir, está tentando entender, para não repetir, obviamente, tem aqui mais um ingrediente. E é uma situação que a gente vem colocar aqui. Nós também estamos nessa panela. Nós estamos aqui também discutindo muito este processo do Grêmio para, a partir daí, tentar tirar uma conclusão. O Grêmio precisa dessa conclusão, nós precisamos, todos precisam. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.